Voltou para aqui, tem Beto. É gol! Salve, salve, meus amigos! Deixe seu like neste vídeo porque precisamos falar sobre o líbio radicado em Portugal, Al Musrati, tá? Sempre dando crédito aqui para quem deu a notícia em primeira mão. O paparazzo rubro-negro, Mauro Santana e o Rafa Melo deram essa informação e procede sim. O Flamengo tem interesse na contratação de Al Musrati. E aí a gente foi atrás para trazer a melhor informação para você. Quem é Al Musrati? Vale a pena ou não vale a pena? Como é que é esse jogador? Bom, em linhas gerais, é um jogador de 27 anos, tá? Destro, que chega muito cedo a Portugal. E para isso a gente precisa explicar a história, de certa forma, da saída de jogadores do continente africano para o futebol europeu. Então, eu fico muito à vontade para falar sobre isso. Eu estou trabalhando nos jogos da Copa Africana de Nações no Band Esporte e são vários os jogadores que saem muito cedo dos seus países no continente africano para jogarem em centros mais desenvolvidos no futebol, pelo menos economicamente, que são os países europeus, né? E fica muito mais fácil, às vezes, por causa da língua, por causa da questão da colonização no continente africano, aquela coisa toda, né? E o Al Musrati é um desses caras que saem muito cedo da Líbia, né? No caso, um país no norte da África, para jogar em Portugal. Gente, trata-se de um jogadoraço. Se o Flamengo conseguir a contratação do Al Musrati, chega para ser titular do Flamengo. É o caso de repensar até. Você tem uma ideia do nível desse jogador, a titularidade do Eric Pulgar, tá? É claro que uma chegada dele pode estar condicionada a uma possível saída do Thiago Maia do time do Flamengo, sim. Mas eu quero falar mais e abordar mais sobre isso neste vídeo, que tem o oferecimento da KTO. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site kto.com, meu camarada, então você não sabe o que está perdendo. Entre agora no site kto.com, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você vai colocar o meu cupom que é Bernardo. Colocando o meu cupom Bernardo, eu lhe dou 20% de bônus em relação ao valor que você depositar. Por exemplo, depositou R$100, eu lhe dou R$20, tá bom? É óbvio que você vai usar esse bônus para fazer a sua fezinha no site kto.com. E você quer aprender a tocar guitarra de graça, meu camarada, esse canal lhe dá uma mega oportunidade. É só você entrar no site do professor de guitarra e violão Átila Reis, cujo link está aqui na descrição deste vídeo, e agendar uma aula gratuita de violão ou guitarra de qualquer lugar do mundo, tá, pessoal? Na tela do seu celular, com um músico profissional. Esse é o professor de guitarra e violão Átila Reis, uma aula gratuita, exclusiva, na tela do seu celular para você, tá bom? Mas vamos falar mais sobre o que de fato também lhe interessa, né? Que é a chegada do Al Musrati, a possível chegada do Al Musrati nessa negociação que interessa ao Flamengo. Se você está antenado com o futebol internacional, e também se não estiver tudo bem, a gente está aqui para explicar a vocês. Ele é um jogador que me lembra muito um cara que sempre brilha em Copa do Mundo pela seleção de Portugal, que é o William Carvalho, tá? O William Carvalho é um cabeça de área clássico, um jogador com excelente passe, alto também, com bom porte físico. O Al Musrati tem quase 1,90 m e tem uma saída de bola quase perfeita, né? É muito bom o Al Musrati na saída, na bola longa também. É um jogador especial, diferente. Ah, Bernardo, como é que você o conhece? Primeiro eu conversei com companheiros portugueses, né, que acompanham o futebol português, e também observei os jogos contra Real Madrid e Napoli pela UEFA Champions League, essa edição da competição. Jogador que, inclusive, deu combate no Vinícius Júnior, né, como mostra a thumb deste vídeo. É um cara diferente. Embora tenha 27 anos, tal, joga na quarta força do futebol português. Foi treinado, inclusive, pelo Carlos Carvalhal. Ele chega muito cedo, né, revelado pelo Vitória de Guimarães, passa pelo Rio Ave e desde 2020 veste a camisa do Braga, né? Então seria um belo investimento, uma bela atacada aí da dupla, né? Bruno Espina e Marcos Braz, não necessariamente nessa ordem, então eu falei aleatoriamente, né? Dupla esta que está na Europa tentando trazer reforços para o Flamengo, tá? Então, assim, se o Al Musrati chegar, o torcedor do Flamengo tem razões para comemorar. Um jogador melhor do que o Thiago Maia, um jogador melhor do que o Alan e ali com o Pulgar, tá? Ali com o Pulgar.
eu acho até que tem uma carreira mais bem-sucedida no continente europeu do que o Pulgar, porque quando o Pulgar chegou ao Flamengo, ele era reserva do time da Fiorentina, né? E, bom, não preciso nem falar o que o Pulgar está fazendo com a camisa do Flamengo, um jogadoraço, né? E o Al-Musrati seria um cara desse naipe, desse patamar aí, então seria uma excepcional contratação do time do Flamengo. Bato palmas, se chegar a gente critica quando tem que criticar e elogia quando tem que elogiar o Al-Musrati, né? Eu bato palmas aí para os dirigentes do Flamengo nesse caso, que se por um lado vão certo no mercado, acertam na prospecção de jogadores, vão mal na forma como estão lidando com essa história do Mateuzinho, né? O Matheus França, como queiram. Eu vou chamar de Mateuzinho aqui para facilitar a sua identificação do jogador, que está treinando no Corinthians, mas não tem contrato acertado ainda com o Clube Paulista. Ou seja, pertence ainda ao Flamengo. Gente, é uma brincadeira isso aí, uma situação patética. Eu acho que, assim, de verdade, o Corinthians é um mau pagador. O Flamengo precisa se cercar aí de todas as possibilidades para não perder o Mateuzinho numa lesão ou algo do tipo, né? O Corinthians quer um valor fixado aí no passe, no empréstimo, o Flamengo não quer isso, e o Flamengo quer o jogador assim que puder tê-lo a partir do momento que desejar tê-lo. Eu acho uma barbeiragem essa história de o jogador ficar treinando lá no Corinthians e tal, sem ter um contrato assinado, né? É um jogador meia boca? É, claro que é. Mas se pertence ao Flamengo ainda, se não vai ser negociado, que volte ao Rio de Janeiro para que o Flamengo tente uma negociação com outro clube, né? A gente vê a barbeiragem, por exemplo, que o Corinthians cometeu nesse caso envolvendo o Lucas Veríssimo, tá? Então é muito importante que o Flamengo se calce, esteja bem calçado nessa situação, porque senão é capaz de dar ruim. É capaz de dar ruim. E também eu vou bater palmas aqui aos garotos do Flamengo, que foram eliminados na Copinha, né, na Copa São Paulo de Futebol, com os principais jogadores da base, estando no Rio de Janeiro para a disputa do Campeonato Carioca. Então esses garotos foram os bravos, perderam para o Cruzeiro e tudo bem, vida que segue, tá bom? Saudações, até a próxima e tchau, tchau.